Fala galera, professor Eduardo aqui falando e vamos fazer rápido aquela revisão final para o Enem com algumas dicas de temas, por que não, mas principalmente algumas estratégias para você não correr o risco de se perder na hora de montar a redação. Vamos lá? Eu vou começar com uma dica que eu peguei, né, e assisti e acompanhei com meu amigo Ítalo, que é professor também, amigo e grande professor, de uma dica para você não deixar de fazer uma proposta de intervenção que valha 200 pontos. E a dica é a seguinte: você vai colocar o agente, a ação que esse agente pode fazer, o meio, o modo, e aí você vai, separado por um travessão ou por um parênteses, explicar esse modo, dar um detalhe para esse modo. E aí você vai garantir agente, ação, modo, detalhamento e o efeito aqui no final. Essa pode ser uma estratégia bacana se você estiver lá fazendo a prova e não souber muito bem como detalhar. E aí eu trouxe um exemplo aqui para a gente pensar a esse respeito. Por exemplo, vamos pensar que a gente está discutindo o tema do consumo abusivo de bebidas alcoólicas no Brasil. Eu poderia, portanto, pensar na seguinte proposta. Os veículos midiáticos, coloquei o agente, correto? Tradicionais e virtuais devem engajar-se em evidenciar os riscos do consumo excessivo de álcool. Ação, lembra que a ação reside no verbo. Por meio do quê? De campanhas. Já tem o meio. Aí eu estou abrindo um travessão e estou dizendo, por exemplo, em que pessoas dependentes falem das suas experiências com a bebida e mostrem a importância de se moderar o consumo de álcool. Tá vendo como é que a gente está detalhando que campanha que seria essa? Então, por meio de palestras, por meio de maior fiscalização, por meio de aulas específicas sobre o tema, por exemplo, com professores de filosofia e sociologia que abordem esse assunto mensalmente, quinzenalmente em aulas no contraturno. Então, quando você abre o travessão e explica, dá um exemplo concreto, você está detalhando aquele modo. Fecha a travessão e termina. Para que? A finalidade. Haja uma percepção realista dos riscos inerentes a esse abuso e não se tenha a continuidade, aqui eu repeti abuso, né, desse comportamento pelas próximas gerações. Então aqui seria até legal a gente trocar o abuso por comportamento, quer ver que eu vou fazer isso, espera lá. Já diria Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Então, para que haja uma percepção realista dos riscos inerentes a esse abuso e não se tenha continuidade desse comportamento pelas próximas gerações. Então veja que eu tenho agente, eu tenho ação, eu tenho modo, eu detalhei o modo e eu trouxe o efeito. Aliás, fica já como uma sugestão importante para a gente discutir esse consumo abusivo de bebidas alcoólicas, que foi uma realidade inclusive na pandemia, aumentou muito o consumo de bebidas alcoólicas, né? E aí talvez a gente poderia discutir numa redação sobre esse tema que o consumo de bebidas alcoólicas ele está ligado, primeiro, que há uma superestimação e uma supervalorização do álcool, né? A gente vê isso nas músicas sertanejas, nas fotos das redes sociais, nas reuniões familiares, com os amigos. A gente fala muito do lado bom da bebida, né? Da diversão, do entretenimento, do encontro com os amigos, das férias, mas fala-se muito pouco sobre os riscos de uma dependência ou de um consumo abusivo. Não só os riscos clínicos, físicos, mas também sociais, né? De só conseguir se socializar quando beber, de só conseguir se divertir quando bebe, por exemplo. E claro que isso pode trazer efeitos físicos muito graves, mas muitas vezes sociais também. E é muito interessante a gente pensar sobre isso quando a gente fala de bebida alcoólica, porque quando uma pessoa é dependente de álcool e ela vai participar daquelas reuniões para falar, né, a cada dia que ela está tentando não beber, eles chamam aquele lugar de AA, Alcoólicos Anônimos. Eu acho interessante ser anônimos. Eu não posso dizer que eu sou dependente, porventura, porque isso seria visto com maus olhos pela sociedade. Então a gente poderia discutir esse consumo abusivo sob uma perspectiva da superestimação que se tem e, no outro parágrafo, o fato de muitas pessoas beberem para fugir dos problemas, dos traumas, dos dramas que elas vivenciam. O que também é muito complexo, né? Porque se o álcool passa a ser válvula de escape para um problema que essa pessoa está enfrentando e ela não o resolve, isso demonstra também uma resistência, uma dificuldade em tentar encarar as próprias situações ou pedir ajuda para encarar um problema. Então, a primeira coisa é pensar nessa estratégia aí para você fazer uma proposta de intervenção nota máxima. E vou um pouco além.
né? E aí, citando uma outra professora de quem eu gosto muito e admiro muito o trabalho, que é a Gabriela, que tem inclusive um Insta sensacional, que é o Ego Virtual da Gabi, a Gabi dá uma dica que eu acho muito interessante, que é você, quando bater o olho no tema lá no domingo, olhar para a proposta de intervenção. Como é que eu resolveria esse problema? Ah, eu vou pensar numa proposta que envolva punição ou eu vou pensar numa proposta que envolva mais orientação e formação? Por que talvez olhar para a proposta assim que você se deparar com o tema pode ser uma estratégia interessante? Se você pensar que a proposta mais interessante para esse tema é uma maior punição, isso significa que a gente tem um problema de ordem de fiscalização. Falta fiscalização, acompanhamento, justiça ágil o suficiente para poder encarar essa realidade. Se a sua proposta estiver ligada, por exemplo, a formar, conscientizar, discutir o tema, então é porque a falta de discussão, a falta de debate é um problema e aí você já vai ter seu argumento. Por que isso pode ser interessante? Se você ficar muito preocupado com a introdução, os argumentos e deixar a solução do problema, a sugestão para enfrentamento do problema para o final, pode ser que você não tenha tempo suficiente, certo? Bom, e aí, algumas dicas que eu quero dar para vocês é o seguinte: é muito importante que você não se desespere assim que bater o olho no tema. Dá ali 15 a 20 minutos para você planejar suas ideias. Veja a coletânea, anote informações que te relacionam àqueles textos da coletânea, pense no posicionamento central que você quer trazer para o seu texto e a partir daí faça um planejamento. Como é que eu quero que a minha redação comece? Qual é a tese que eu vou defender? Como que eu quero estabelecer a ordem dos meus parágrafos de argumentação? Qual vai ser a minha proposta? Já esquematizar agente, ação, meio e efeito. Pode parecer que você está perdendo tempo, mas você está ganhando. Se você fica ali 20 e poucos minutos pensando em como é que você quer construir o texto, na hora de elaborar o rascunho, a sua ideia, o seu cronograma, o seu planejamento já está ali prontinho. Então você vai executar o rascunho a partir das ideias que você teve e por fim você passa a redação para a folha de resposta, certo? E aí, o que eu resolvi fazer hoje é trazer mesmo algumas sugestões de temas, de discussões. Claro que a expectativa nossa aqui não é assim super acertar, pelo contrário, é que você, quando chegar no domingo, se depare com o tema e consiga organizar as suas ideias acima de tudo, certo? Se você quiser ver alguns outros vídeos sobre Enem que a gente tem muito vídeo falando sobre estrutura, temas que a gente discutiu ao longo do ano passado. Então tem muito conteúdo aqui para também te ajudar nessa reta final, ok? Eu ando pensando muito e estava pensando muito nos últimos tempos, né, sobre o quanto nós temos, enquanto sociedade, cada vez mais nos preocupado com o nosso corpo, com a nossa aparência, com a nossa imagem estética, né? E isso me lembra, né, a imagem da Vênus de Willendorf, que é essa imagem aqui, que representava o ideal de beleza feminina, que era o de uma mulher mais gorda porque isso estava ligado à fertilidade, à beleza, né, à boa alimentação. E aí a gente estava pensando, né, por que esse padrão começa a mudar? O que aconteceu que esse padrão estético começa a mudar? E hoje em dia eu me preocupo se eu tô ou não com orelheira, se eu tô com muita entrada aqui na cabeça, se eu tô com cabelos brancos na barba e eu preciso fazer uma rinoplastia, preenchimento labial, preciso colocar lente nos dentes, preciso fazer uma harmonização facial. Por que as pessoas estão cada vez mais preocupadas com essa aparência? E essa preocupação, ela começa num primeiro momento com peso, né? E o peso começa a ser uma situação questionável lá no entendimento judaico-cristão clássico, em que a gula passa a ser um dos 7 pecados capitais e então uma demonstração de fracasso moral. E aí, tem uma nutricionista que é essa Paola Alteia, que ela fala uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a partir do momento em que as primeiras relações entre problemas de saúde e gordura corporal começam a ser publicadas, o gordo passa a responder por tripla acusação: falta de formosura, falta de retidão de espírito e falta de capacidade para gerenciar a própria saúde, né? Então é interessante isso. Começa-se a estabelecer alguma relação entre problemas de saúde e gordura, você começa a ter essa crítica muito grande às pessoas que estão acima do peso. E inclusive é interessante porque a gente ainda fica muito preso, por exemplo, a um exame como um cálculo, né? Como do IMC, que mede lá a nossa altura ao quadrado pelo peso. E olha que curioso, uma pesquisa feita pela Universidade de Los Angeles apontou que 54 milhões de norte-americanos
que eram saudáveis foram classificados doentes pelo IMC. E o mesmo aconteceu com 30% das pessoas cujo IMC era considerado normal e na verdade não estavam saudáveis. Ou seja, obesidade não é sinônimo de doença, assim como magreza não é sinônimo de saúde. Só que a nossa preocupação com o corpo foi começando a ir muito além do peso, né? Então não é só o emagrecimento, a cirurgia plástica, abdominoplastia ou a lipo-HD, o que quer que seja. São inúmeros procedimentos. E, só para vocês terem uma ideia, na pandemia houve um aumento considerável de procedimentos estéticos, principalmente no rosto. Inclusive, eles dão um nome para isso, que é o efeito zoom, né? Que é muito por conta das redes sociais, de nós estarmos cada vez mais aparecendo nos vídeos. Vira e mexe, eu olho aqui para ver se eu tô bem na foto, se eu tô, né, não tô com a cara muito esquisita. Então, a gente tem essa preocupação, e só que muitas pessoas começaram a fazer procedimentos estéticos e isso aumentou muito, inclusive entre os jovens, né? E isso está muito ligado a essa vergonha que muitas vezes as pessoas sentem, que é o chamado body shaming, né? Body shaming é aquela vergonha causada pela pressão estética, né? Isso já aconteceu com a Demi Lovato, que teve distúrbios alimentares, postou uma foto de biquíni e foi criticada pela celulite e pelas estrias, com a Cleo Pires, que já engordou e já emagreceu e também foi criticada por isso, né? E com várias outras pessoas. E aí eu fiquei pensando que falar sobre essa obsessão, essa preocupação excessiva pelo corpo, pela imagem dita ideal, poderia ser uma temática interessante. E aí vai uma outra dica. Eu comecei falando de propósito de intervenção, eu faço uma dica aqui para você organizar a sua redação. E uma forma interessante de você organizar a sua redação é que no fim da sua introdução, quando você for construir a sua tese, os aspectos que vão ser discutidos nos 2 parágrafos de argumentação já estejam muito bem definidos, porque aí você já tem uma linha de raciocínio definida e estruturada. Vamos ver um exemplo? Vamos pensar então nessa proposta de uma temática que envolva a busca excessiva, obsessiva pelo corpo dito ideal. A gente poderia, por exemplo, começar a nossa redação contextualizando que padrões estéticos eles sempre existiram. Então sempre houve padrões estéticos ao longo da história. E eles foram se transformando com o tempo. Então lá na antiguidade, o corpo gordo era associado à beleza, fertilidade e riqueza. Já a partir da segunda metade do século XX, né, com o crescimento dos procedimentos estéticos, esse padrão passou a ser cada vez mais distante de ser atingido. E com as redes sociais, a cobrança, entre aspas, pela perfeição e a obsessão pelo corpo inserido nos padrões atingiu seu ápice. Então, talvez possamos dizer que a gente está vivendo o ápice da preocupação e talvez da obsessão com a busca por esse corpo, de novo, entre aspas, perfeito, porque isso é um conceito construído pelo mercado da beleza que quer ganhar muito dinheiro, fazendo as pessoas acreditarem que elas não estão inseridas nesse contexto. E aí, como que a gente poderia, por exemplo, direcionar parágrafos de argumentação? A gente poderia dizer que esse processo dessa busca obsessiva pela perfeição gera, por um lado, a procura cada vez mais cedo por fazer parte desse perfil idealizado. Então, as pessoas estão cada vez mais ansiosas e cada vez mais cedo buscando fazer parte desse perfil. E, por outro, o preconceito contra aqueles que não se enquadram a essa ditadura da beleza. Veja que, a partir do momento em que eu defini 2 aspectos que vão ser trabalhados, eu já sei como vai ser a minha argumentação. Uma relação de, olha, cada vez mais pessoas estão cedendo a essa pressão do mercado por atingir esse padrão, e isso está começando cada vez mais cedo, né? Pelas influências das redes sociais e pela ideia de que quanto mais eu tiver enquadrado nesse padrão, mais chance eu tenho de ser reconhecido, porque não ganhar dinheiro com o virtual. E por outro lado, a gente tem o preconceito, a agressão contra aqueles que não fazem parte desse processo, certo? E aí veja que quando a gente pensa na proposta e organiza a introdução, pensando sempre nesse movimento, contextualização para chegar no tema e a tese trazendo os 2 aspectos que eu vou trabalhar, eu já fiz metade da minha redação, porque agora eu sei o que vai vir no argumento 1 e no argumento 2, e depois vem a proposta de intervenção. Bora pensar em mais um teminha? Outra discussão, né, que é um caso recente, importante a gente pensar, é que em 2020 quase 63 mil pessoas desapareceram. Então esse é um problema extremamente grave que traumatiza muitas famílias, porque essas famílias vão ficar buscando esse desaparecido durante meses ou anos sem encontrar, né? E a gente tem que pensar em algumas causas para isso, né?
Um ponto interessante de uma reportagem que no final da aula eu vou deixar os links na descrição do vídeo, mas é aqui da UOL, é que em 2017, por exemplo, dos quase 24 mil casos registrados de desaparecimento, quase 5 mil são de adolescentes de 14 a 19 anos e quase 4 mil, mais de 5 mil, né, são de 14 a 19 anos e quase 4 mil crianças de 0 a 14 anos. E isso tem muito a ver com uma questão socioeconômica, né? A situação de desaparecimento ela está ligada a estruturas familiares mais pobres, mais periféricas ou com mais problemas enfrentados. Tanto é que, dependendo de você e da sua realidade familiar e da sua estrutura, provavelmente você não conhece ninguém próximo que tenha desaparecido. Eu não conheço, né? Nas escolas onde eu trabalho, o público que eu atendo também não, eles não conhecem alguém que desapareceu. Porque o desaparecimento ele está ligado a uma série de conflitos. Por exemplo, conflitos familiares, transtornos mentais, depressão, violência, alcoolismo, uso de drogas. Né? É o que diz o chefe da seção de localização de pessoas desaparecidas da Polícia Civil do Distrito Federal. E aí, eu vou um pouco além, né? Por exemplo, quando o desaparecido é um menor de 18 anos, existe uma norma expressa no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, no ECA, que diz que após a notificação deve ser emitido um alerta para todos os portos, aeroportos, polícia rodoviária e companhias de transporte interestaduais. Isso acontece no Brasil? A gente sabe que não. A gente sabe que a gente tem uma logística de divulgação desses desaparecidos muito precária e isso acaba contribuindo para que essas pessoas não sejam encontradas. E aí, novamente, pensemos no mesmo fluxo. Contexto, tema e tese. A gente poderia, por exemplo, começar com um dado que eu falei no início. Em reportagem publicada no jornal da USP, 63 mil pessoas desapareceram no Brasil em 2020, revelando um problema coletivo que demanda análise e efetivo enfrentamento. Dentre vários aspectos que podem ser trazidos para compreender essa realidade, podem se destacar crises familiares, tanto numa perspectiva dos relacionamentos e das crises como questões econômicas, além da ainda precária logística de fiscalização e enfrentamento do problema. Então, a partir do momento em que eu definir dois aspectos que eu quero trabalhar, eu vou ter um que vai ser discutido no argumento 1, outro no argumento 2, e depois eu vou elaborar minha conclusão com a proposta de intervenção, ok? Uma outra questão que eu fiquei pensando bastante, né, para a gente olhar mesmo para o cenário do mercado de trabalho e o quanto o mercado de trabalho está passando por transformações em vários aspectos. O mercado de trabalho está mudando para o jovem. Hoje em dia, os jovens não têm necessariamente a ambição de fazer uma faculdade e ter um diploma, porque não é essa definitivamente a única possibilidade de formação. Já não era há muito tempo, né? Mas hoje acho que isso está ficando cada vez mais claro. Mas a gente sabe que a escola ainda não está pronta para falar sobre essas diferentes possibilidades de atuação no mercado de trabalho. E aqui eu peguei um recorte pensando no envelhecimento da população, né? A gente está passando por um cenário de envelhecimento da população. A gente vai ter 25% da população com mais de 65 anos aí em 2060 e o mercado de trabalho tem que se adequar a esse grupo. Então pode ser uma discussão interessante. Olha de novo como que o movimento contextualização, tema e tese fica bem estruturado e direciona a correção para a argumentação. Então a gente poderia começar com esse próprio dado do IBGE, de que 25% da população terá mais de 65 anos em 2060. Nesse sentido, é fundamental que se pense em um país preparado para essa realidade, inclusive em relação ao mercado de trabalho. Todavia, a lógica trabalhista marcada pelo excesso de produtividade e velocidade, somado ao preconceito contra os mais velhos, são desafios a serem enfrentados. Então veja, eu estou discutindo uma lógica trabalhista muito pautada pela produtividade, pelo agora, pelo imediato, e o preconceito contra os mais velhos, que são desafios. Se eu vou ter 25% da população mais velha em 2060, a gente vai ter que entender que eles vão ter que fazer parte desse processo e tem tudo para fazer, porque nós estamos envelhecendo bem, vivendo mais tempo. Claro que as jornadas de trabalho, o tipo de trabalho vão ter que ser pensados. E aí eu trabalharia com essa problemática de um sistema trabalhista que não está olhando para o futuro, que é olhar para o agora e para a produtividade, e um preconceito que ainda existe contra os mais velhos. Eu vi professores sendo desligados, mandados embora de escolas, porque não conseguiram se adequar e não tinham nenhum tipo de conhecimento no uso dessas ferramentas virtuais, ok? E aí, uma última temática, acho que é isso mesmo, né? Uma última
proposta, sugestão que eu estou trazendo aqui para vocês e que também acho que é um tema super atual e amplo de ser discutido, é o tema do compartilhamento de veículos, né? Hoje em dia nós já podemos, por exemplo, usar serviços, isso acontece muito em São Paulo, Rio, em que você tem um aplicativo, você aluga um carro por um intervalo de algumas horas, você pode fazer uma compra, fazer uma mudança, levar um objeto mais frágil para algum lugar e depois você devolve aquele carro no estacionamento. Você não vai ter que ter um carro seu, financiar, pagar seguro, revisões, e você usa o carro só quando você realmente precisa. Isso é sustentável e isso é econômico. Só que a gente sabe que essas soluções de compartilhamento de veículos, seja um patinete, uma bicicleta, um automóvel, que seja, elas são acessíveis a pouquíssimas pessoas, né? O Brasil ainda é um país muito deficiente em acesso à internet, 25% da população brasileira não tem acesso à internet. A gente tem 11 milhões de analfabetos, fora os analfabetos digitais. Então, de novo, a gente poderia trazer essa problematização. Veja só, a gente poderia trazer como contexto aqui a ideia de que o planejamento urbano no Brasil do século XX ocorreu pautado na velocidade e amplidão. Vamos crescer e vamos expandir. Ou seja, a crença de que a tecnologia e ciência transformaria a vida gerou grandes concentrações urbanas e a não priorização do transporte público. Então as cidades cresceram muito, cresceram sem planejamento, priorizando determinados lugares com maior infraestrutura econômica e não olhando com ênfase para o transporte público. E aí quando a gente olha para o século XXI, podemos perceber que tem crescido alternativas de meios de transporte compartilhado, como tem crescido alternativas de meios de transporte compartilhados para melhorar a mobilidade urbana no país. Vamos corrigir isso aqui também, pera lá. Pronto. Então, já em pleno século XX, tem crescido alternativas de meios de transporte compartilhado para melhorar a mobilidade urbana no país. Todavia, e aí a gente vai trazer o problema, existem desafios para que esses novos meios atendam toda a população. Quais desafios? As profundas desigualdades sociais e o fato de que o carro particular ainda é símbolo de valor social. Ou seja, eu quero discutir um argumento, a desigualdade social e como que a desigualdade social impede que uma parcela significativa da população tenha acesso a esse compartilhamento de veículos. Esses serviços, como eu falei, de alugar um carro por 2 horas em São Paulo, ele não vai chegar na periferia, evidentemente, fora o fato de a gente ter uma parcela da sociedade que sequer sabe usar um smartphone, que não consegue abrir um aplicativo e realizar esses procedimentos. A gente lembra que na pandemia, quando o auxílio emergencial começou a ser distribuído, as pessoas faziam fila, rodando o quarteirão nas agências da Caixa, porque não tinham celular para poder fazer a solicitação por lá. E no outro parágrafo discutir a ideia que a gente ainda tem no Brasil do carro como símbolo de valor social. As pessoas não compram um carro, grande parte delas, só para se locomover. Existe ainda um valor social agregado e associado a elas. Então, trouxe aqui algumas propostas, algumas sugestões de tema, mas vou repetir, o objetivo aqui não é esgotar ou dizer vamos acertar o tema. E aí foi interessante essas duas correções que eu precisei fazer no texto, porque eu vou dar mais algumas dicas, antes de eu falar a boa prova que está aqui. Primeira, depois que você fizer o rascunho, pode ser interessante você deixar seu texto ali descansando alguns minutos, vai fazer algumas questões, toma uma água, enfim, antes de você passar para a folha de resposta. Porque se você esperar um tempinho, você vai ter um distanciamento daquilo que você escreveu e talvez você identifique erros ou necessidades de correções que você não veria assim que você tivesse acabado o rascunho. Outro ponto bastante importante é que essas ideias todas que você for desenvolver estejam plenamente organizadas entre si. Então pensa na ordem das ideias, o porquê que você está colocando cada argumento naquela posição, certo? A prova do Enem é uma prova muito técnica, então a competência 1 e 4 são competências ligadas à gramática, a 1, vírgula, acentuação, concordância verbal, nominal. Então se você tiver dúvida como é que se escreve uma palavra, troca, usa uma palavra que você sabe. Competência 4, uso de conectivos, relacionando os períodos e os parágrafos, não se esqueça disso. E a 5, volta lá no comecinho do vídeo, pensa naquela dica que a gente passou sobre a proposta de intervenção que vai te garantir 200 pontos, e aí a gente já está falando 600 pontos na redação. Em relação à competência 2, tem a garantia de que seu texto está tratando do recorte temático e não do assunto mais abrangente, e a competência 3 vai avaliar seu projeto de texto e a relação entre todas essas ideias.
leia algumas redações, nota 1000 para poder entender esse processo, veja alguns vídeos que a gente tem aqui no canal sobre estrutura de redação e alguns outros temas de discussão, mas no mais, fim de semana descansa, relaxa, confie que você está preparado e preparada para fazer essa prova. A gente vai estar aqui torcendo muito por vocês. Um grande abraço e boa redação. Tchau, tchau.